Salvação é somente pela fé ou pela fé mais obras? A questão da salvação é central para o cristianismo e tem sido debatida ao longo dos séculos. Somos salvos somente pela fé, ou pela fé combinada com as obras? Para entender essa questão de forma completa, precisamos examinar o que a Bíblia ensina sobre o papel da fé e das obras na vida de um cristão. Salvação pela fé, o fundamento do Evangelho. A doutrina da justificação pela fé é uma das pedras angulares da teologia cristã, especialmente conforme apresentada pelo apóstolo Paulo. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo declara: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui, Paulo deixa claro que a salvação é um presente de Deus, que não pode ser conquistado ou merecido através de nossas ações. Essa ideia é reiterada em outras passagens, como em Romanos 3 horas e 28 minutos, onde Paulo afirma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Para Paulo, a fé em Jesus Cristo é suficiente para a justificação, ou seja, para ser declarado justo diante de Deus. Isso significa que a salvação é recebida através de um ato de confiança em Jesus Cristo, em quem depositamos nossa fé para a remissão dos pecados e a vida eterna. Essa doutrina é fundamental porque reflete a natureza do Evangelho, uma boa nova de que Deus fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Cristo viveu a vida perfeita que não conseguimos viver e morreu a morte que merecíamos, para que, através da fé nele, possamos ser reconciliados com Deus. O papel das obras, a evidência da fé. No entanto, a questão não termina aqui. Embora Paulo enfatize que a salvação é pela fé, Tiago, outro apóstolo, parece apresentar uma perspectiva diferente. Em Tiago 2 horas e 17 minutos, ele escreve: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ele continua, no versículo 24, vedes, então, que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Essas passagens têm gerado debates e até mal-entendidos. Será que Tiago contradiz Paulo? Na verdade, não. Tiago e Paulo estão abordando diferentes aspectos da mesma verdade. Enquanto Paulo estava lidando com a heresia que dizia que as obras da lei poderiam salvar, Tiago estava combatendo uma falsa fé, uma fé que não produzia frutos visíveis. Para Tiago, as obras não são um meio de salvação, mas a evidência dela. Ele estava confrontando a ideia de que alguém poderia ter uma fé genuína em Cristo sem que essa fé resultasse em uma vida transformada. Portanto, quando Tiago fala sobre a justificação pelas obras, ele está dizendo que as obras são a prova de que a fé é real e viva. Fé que atua pelo amor. O que unifica os ensinamentos de Paulo e Tiago é a compreensão de que a fé genuína, a fé que salva, é sempre acompanhada por uma mudança de vida. Em Gálatas 5 horas e 6 minutos, Paulo escreve: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé verdadeira não é estática, ela se manifesta em amor, obediência e boas obras. Essas obras não são a causa da salvação, mas o resultado natural dela. Em Efésios 2 horas e 10 minutos, logo após afirmar que somos salvos pela graça mediante a fé, Paulo acrescenta: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui, vemos que as boas obras são o propósito para o qual fomos criados em Cristo, mas elas fluem de uma fé que já nos salvou. O perigo de confiar nas obras. Uma coisa é certa: confiar nas obras como meio de salvação é um erro. A Bíblia deixa claro que nossas obras, por melhores que sejam, são insuficientes para merecer a salvação. Isaías 64, 6 compara nossas obras de justiça a trapos de imundícia diante de Deus. Isso é porque a santidade de Deus é tão perfeita que qualquer tentativa humana de alcançá-la falha miseravelmente. Portanto, enquanto as boas obras são importantes e evidenciam a nossa fé, elas nunca devem ser vistas como uma moeda de troca com Deus. A salvação é, e sempre será, uma questão de graça, o favor imerecido de Deus que recebemos pela fé em Cristo. Conclusão: uma fé viva que transforma. A resposta à pergunta se a salvação é pela fé ou pela fé mais obras é que a salvação é exclusivamente pela fé, mas uma fé genuína sempre resulta em obras. A fé que salva é uma fé viva, que transforma o coração e se manifesta em ações. Tiago e Paulo, longe de estarem em desacordo, oferecem uma visão completa da vida cristã. Somos salvos pela fé, e essa fé nos move a viver de forma que reflita o amor e a justiça de Deus. Em resumo, as obras não são a raiz da salvação, mas o fruto dela. Elas são a evidência de que fomos verdadeiramente tocados pela graça de Deus. Se você tem fé em Cristo, essa fé inevitavelmente produzirá uma vida cheia de boas obras, não como um meio de ganhar a salvação, mas como uma resposta à salvação que você já recebeu.